Oi, boa noite para vocês. Vocês estão me ouvindo? Coloca um ok aí que vocês estão me ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Vocês estão conseguindo visualizar o título da live? Vocês estão conseguindo visualizar? Tá, o título é Saúde Emocional, Nutrição e Foco. Nós vamos dividir essa live em duas partes. Então, hoje eu vou estar convidando a Sandra, que é a coaching, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte a parte coaching, né, a parte de toda a organização e metas, e a parte de nutrição, tá? Deixa eu só colocar aqui tudo direitinho. Eu chamei a Sandra. Vamos aguardar agora. Ver se ela entra. Se tem alguém que vocês conheçam, tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Compartilha, chama o pessoal para estar assistindo essa live de hoje, que vai falar um pouquinho também sobre a parte da alimentação nessa quarentena, como que a gente tem que lidar com tudo isso. Vamos aguardar só mais um minutinho. Enquanto isso, eu vou apresentar um pouquinho sobre o projeto. Vou me apresentar, né? Primeiro, meu nome é Sandra, trabalho há 20 anos já na área de nutrição e trabalho em vários segmentos. Um deles foi a área de educação, que foi com crianças e adolescentes. Já trabalhei também com a parte de palestras. Hoje eu estou com 2 projetos em andamento, que é um projeto de atendimento em domicílio, que eu denomino como personal diet, que eu faço atendimento em domicílio com a pessoa. Hoje está um pouco suspenso por causa da pandemia, então os atendimentos continuam online, né? E esse projeto a gente tem nós montamos, né? A gente temos uma equipe multidisciplinar, que sou eu como nutricionista, a Sandra como coach, que é a que vai participar da live hoje, e a Cris como psicóloga, que vai entrar na live de terça-feira. Nós criamos esse projeto, que é um projeto de corpo, mente e nutrição. Quer dizer, esse é o Insta, né? Corpo, mente e nutrição, e o projeto é Corpo, Mente e Alma. Então, esse projeto a gente vai estar trabalhando com pessoas que têm interesse, né? De estar trabalhando com a saúde emocional, com metas, como lidar com algumas dificuldades, a parte de nutrição, alguns transtornos alimentares, ansiedade. Então, nós temos vários pontos que a gente vai trabalhar, que seriam essas 3 profissionais. A gente chama de equipe multidisciplinar, que é eu, a Sandra e a Cris, tá? Então, já falei um pouquinho do projeto. Nós temos esse Insta, que é onde nós estamos apresentando a live. Lá consta o contato de nós 3, tá? Então, vocês podem já fazer o contato. Precisando, nós estamos atendendo online, por enquanto, e depois nós vamos atender dentro de todos os protocolos aí que eles estão exigindo. Mas nós já estamos atendendo online, tá bom? Sandra, eu vou chamar você. Vamos esperar a Sandra. Vamos aguardar a Sandra mais um minutinho. Aí vocês podem fazer perguntas. Oi, Olá, tudo bom? Deu eu já certo estava hoje. aqui te ouvindo, ainda bem, né? Ufa,
Estava me Tem jeito, né? apresentando um pouquinho do projeto. Se você tiver alguma coisa para falar, também pode acrescentar. Às vezes eu esqueci de Tá alguma bom. coisa. Não, a nossa intenção com o projeto é realmente essa, né? De trabalhar o ser humano como um todo, né? Boa noite, pessoal, que falta de educação, né? Boa noite, em primeiro lugar. Mas a intenção é que a gente trabalhe todos, o ser humano como um todo. Por isso, o corpo, mente e nutrição. Porque a gente vai. Somos nós duas Sandras, e mais a Cris, que vai entrar também na próxima live de terça. E eu acho que é um projeto bem legal, uma coisa que a gente acreditou, porque tem várias pessoas precisando de ajuda, ainda mais com essa situação da pandemia também, né? Que acho que acabou desencadeando talvez uma necessidade maior do pessoal ter uma ajuda nossa. Então, se a gente pode contribuir, por que não, né? Acho que é Sim, hora de ajudar o que a gente pode também, certo? E aí a gente está aqui hoje para dar algumas dicas, né? Para quem anda meio perdido, talvez no foco, não sabe como elevar um pouco a sua imunidade, porque bem ou mal, uma parte da pandemia ainda está rolando aí, né? Tem muita gente que já voltou a trabalhar, tudo, mas ainda tem uma boa parte da pandemia que está fazendo com que a gente tome muito cuidado com máscara, com muito álcool gel, e por que não cuidar também da alimentação, né? Para fortalecer por dentro, que dá para ajudar aí, para evitar que algo pior aconteça, né? sim. Você quer começar, Então, Sam? posso falar um pouquinho, vou falando um pouquinho, a gente vai trocando aí, ver se o pessoal também tem alguma pergunta, aí vocês podem ir colocando aí também, e a gente vai respondendo na medida do possível. Isso, então, A intenção aqui é que a gente trabalhe um pouco o foco mais voltado para a disciplina, né? Como se reeducar e como criar uma disciplina para se cuidar, né? Essa foi a nossa primeira pergunta de como que a gente pode passar isso para alguém. Você, como nutricionista, se em algum momento você recebeu alguma cliente sua que dissesse, eu quero fazer uma dieta igual a tal artista ou ficar com o corpo daquela pessoa se comparando a alguém? assim, a gente acaba, as pessoas acabam tentando se espelhar um pouco no outro, se cobra isso, né? Se não consegue É, chegar naquele nível X ali, então as pessoas acabam se cobrando muito. E assim, a gente sempre fala, né? Que você falou, tem que ter foco, tem que ter disciplina. É fácil? tem Não que é. ter. A gente está aqui para ajudar, mas a gente sabe que quando existe aquela comparação, que nem às vezes eu comento com as pessoas, mas a dieta da fulana eu quero igualzinho. Então, a dieta ela é muito individual, não tem como, o que é para mim não vai servir para você, não vai servir para outra pessoa. Então, a gente também tem que estar trabalhando isso no ser humano. E é difícil, porque aí tudo isso envolve também um pouco da ansiedade, que vai ser falado na É próxima live, verdade. mas a É, ansiedade também atrapalha isso, porque eu quero ser igual, parecido com aquela dieta que eu usei naquela pessoa, eu quero ser um pouco melhor, então sempre tem aquela cobrança, né, das pessoas, né? é verdade, isso é mesmo. E aí eu tinha feito um vídeo hoje na hora do almoço falando que o que acontece, por que às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e o resultado que a gente espera não é onde a gente chega, né? Nossa, eu fiz tudo direitinho e por que eu não cheguei aonde eu queria chegar? E aí, algumas dicas que a gente vai dar aqui, eu acho que é puramente isso. O que a gente precisa ir mudando é a estratégia até acertar o melhor caminho que a gente tem para a gente. Eu costumo dizer que cada ser humano é um universo, né? Não tem duas pessoas iguais, dois organismos Sim, iguais. Você talvez até tenha um conhecimento maior da parte biológica, não sei, talvez você possa dizer, mas eu não vejo dois seres humanos iguais, nem gêmeos que tenham um organismo igual e que reajam igual a qualquer tratamento ou qualquer dieta que a gente faça, né? Não tem jeito. não, não tem. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter um porquê para poder, nossa, vou ter a minha meta, o que é? Emagrecer, é melhorar a minha nutrição, é fortalecer o meu organismo, que se tenha um porquê em primeiro lugar.
Isso é o que vai nortear para que a gente consiga seguir no caminho do que realmente a gente quer e não ter os outros por parâmetro, né? O que vem de fora não é algo que fortaleça a gente. Então, de 3 dicas aqui que eu posso dar, a primeira é o que é: transforme os seus sonhos em metas. Quando você coloca no papel e você dá um nome para o seu objetivo, e é algo que você pode visualizar e mensurar, é como se aquilo tomasse uma vida e tomasse uma... A gente, às vezes, no coaching, a gente chama, às vezes, de ter uma persona. É como se você tivesse, nossa, minha dieta é essa. Então, eu sei quanto eu quero emagrecer, em quanto tempo eu quero emagrecer, o que eu vou fazer para chegar até lá. E quando a gente começa a visualizar e ter tudo isso de uma forma mais palpável, ajuda também e fica muito mais fácil. Para as mulheres, talvez isso seja mais fácil, né, de visualizar quando a gente fala em emagrecimento, mas a nossa intenção aqui é abordar tanto pelo lado da nutrição como do emagrecimento também. Então, quando uma mulher fala assim, eu tenho aquele jeans que não me servia, mas eu vou guardar porque um dia ele vai me servir. E persiste até que uma hora ele vai servir. Sim. Então, que aquele jeans seja um desafio, né? É uma estratégia. A visualização é uma estratégia. Então, quando você guarda aquele jeans que não te servia mais, mas nossa, eu sei que eu preciso emagrecer tantos quilos e eu vou conseguir isso antes que o verão chegue. Então, você tem um tempo, você tem uma quantidade de quilos e você tem uma forma de visualizar que torna mais fácil alcançar também o que você quer. Uma outra dica que eu tinha posto aqui também é de a gente se comprometer em dar pelo menos um passo por dia. Né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, Sandra. Quando você fala de claro. Estratégias, eu vou jogar um pouquinho para o meu lado agora a parte de estratégia na parte de nutrição. Então, nós estamos hoje, talvez, quem sabe, no finalzinho de uma quarentena aí, né? Mas ainda temos ainda um caminho ainda a trilhar. Mas vamos dizer assim, a gente pode usar algumas estratégias. Então, estamos hoje com algumas situações diferentes. Famílias que estão com mais tempo e outras enlouquecendo com filhos em casa. Então, nós temos os dois lados. Estarem tão próximos, né? Os pais nunca ficaram tão próximos dos filhos como estão agora. Tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo isso. Mas aí a gente pode jogar algumas estratégias, colocar algumas estratégias, né, para essas famílias, né? E aí, o que seria o mais ideal, assim, o que a gente poderia estar indicando? Tentar, quem tem mais tempo, né, no caso das famílias que têm mais tempo, levar esses filhos para a cozinha, fazer uma receita. É aquele momento de fazer que o filho que não gosta, que é aquela criança que tem uma dificuldade para experimentar um novo alimento, talvez com mais tempo agora, fazer essa criança experimentar, apresentar aquele alimento para aquela criança. Então, sim, são pequenas estratégias que não são todas as famílias que vão usar, mas algumas podem até usar agora com esse tempo um pouquinho maior. O que a gente percebeu nessa quarentena? Que as pessoas tiveram uma recaída na qualidade de vida. As pessoas estão mais sedentárias, as pessoas estão praticando menos atividade física, estão praticando de uma forma que não queima tanto como se tivesse, talvez, uma academia. Então, principalmente no começo, que estava o pessoal ainda um pouquinho mais recuado dentro de casa, então a gente também teve essa perda. Então, a gente pode estar indicando com algumas estratégias essa parte de estar fazendo uma lista de compras no mercado, vamos supor. Hoje a gente tem que sair menos, com menos frequência. Sim. Então, fazer uma lista de compras no mercado, porque que acontece? As pessoas hoje, como elas têm que sair menos, elas estão comprando mais produtos industrializados. Elas vão no mercado de uma vez só e acabam comprando esses produtos processados, ultraprocessados, que têm a validade maior. E aí é onde as pessoas estão consumindo mais comida que não é legal, que não é uma comida de verdade, que a gente fala, né? Então, as pessoas precisam... Aí, quem tem tempo, as famílias que têm tempo, aquela coisa de poder estar se organizando, de repente você saía do serviço, você passava no mercado direto e ia comprando as coisas aleatório. Hoje nós temos tempo de fazer uma lista de compras. Podemos organizar essa lista de compras e fazer.
E aí a gente pode estar fazendo a parte do congelamento para não desperdiçar alimento. Tentar. Hoje a gente pode congelar bastante legumes, bastante frutas. A gente consegue fazer alguns pratos de final de semana. Não é fácil? Não é fácil, mas é uma questão de organização e estratégia, Organizar, é que é verdade. o que é um dos assuntos hoje, né? Sabe que eu estava até agora ouvindo você falar, além de. Eu acho que o pessoal tem comido mais, mas com menos qualidade, talvez, né? Por estar Sim, confinado. talvez não, com certeza. As pessoas Com certeza, né? tiveram um aumento, né, nesses fast food, né, de entrega. As pessoas, quando a gente fala que hoje a gente consegue ter um tempo maior para fazer o nosso próprio alimento, nem todas as pessoas pensam assim, nem todas as famílias estão pensando É, assim. Infelizmente, é porque verdade. hoje a gente tem mais tempo para fazer o nosso próprio alimento. Mesmo que a gente não consiga fazer de segunda a sexta, mas às vezes de final de semana. Hoje nós não estamos na canseira do caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, num Sim, trânsito, sim. nós estamos livres desse trânsito, nós estamos livres desse transporte cheio. Então, não está fácil para ninguém? Não está fácil, mas quem sabe talvez conseguir fazer esse próprio alimento nosso, fazer a nossa comida de verdade, nossa comida caseira. E isso a gente também dá como uma estratégia ou como uma dica, né? Mesmo porque esses alimentos mais processados, quanto menos natural, menos saudável, né? Isso a gente sabe que a verdade é essa. Se a gente pudesse comer menos enlatados e menos empacotados, nosso organismo seria outro, responderia de uma outra forma. E isso também deveria ser uma preocupação nesse momento, né? Já que a gente precisa ter uma imunidade maior, né? Mesmo que seja para quem já está saindo ou quem vai sair daqui a um tempo, deveria ser uma preocupação isso também, né? De ter uma qualidade melhor na alimentação com relação aos alimentos, né? E Sim, aproveitar, lógico, como você falou, esse tempo da preparação, de tudo isso, mas quanto mais natural, acho que melhor mesmo, né? sim, com E isso certeza. pode se aliar nessa primeira estratégia de transformar o sonho em meta. Quem tem um mau hábito de alimentação, por que não mudar agora também? Também pode ser uma meta de, eu vou começar a comer uma fruta por dia, 2 frutas, não sei se, eu gosto muito de fruta, mas não é todo mundo que às vezes tem o hábito. E se a gente vai colocando aos pouquinhos no dia a dia, vai adquirindo o hábito, né? O que vai se tornando, na Sim. verdade, um hábito, né? Eu vou dar um depoimento como profissional, assim, eu sempre atendi ou em domicílio, ou então consultório, então eu sempre atendi as pessoas, quando as pessoas queriam emagrecer, elas me procuram, ou querem fazer uma reeducação, ou um outro objetivo de ganhar massa, e hoje eu estou vendo que fazer o atendimento online, nesse período de pandemia, as pessoas estão tendo mais resultado, algumas pessoas estão tendo mais disciplina, Verdade. do que, às vezes, atender num consultório que você vai encontrar a pessoa a cada 15, 20 dias. Então, por estar online, parece que não, mas eu estou mais perto da pessoa. Eu consigo entrar em contato com ela mais vezes, todo pelo WhatsApp, converso bastante com a pessoa. Essas pessoas que me procuraram estão com um pouco de mais tempo, então estão conseguindo aproveitar esse momento para Estão se mais reeducar, disponíveis, né? estão mais Mais disponíveis. disponíveis, talvez. E assim, fora o tempo, para aquelas famílias que têm ou não, que a gente vai tentar aqui, não dá para, vamos dizer assim, não dá para salvar todo mundo, mas vamos É, tentar pensar que assim, eu acho que tudo isso que aconteceu mexeu bastante com as pessoas. Então tem muita gente que hoje prefere agora falar, ou eu cuido da minha saúde hoje, ou eu cuido da minha saúde hoje. é Então as verdade, é pessoas verdade. estão dando prioridade mais para a saúde, para os seus sonhos, para as suas metas. É um momento de repensar, né? Sim, Quanto sim, tempo será que eu tenho agora para cuidar de mim? Nossa, que veio e pegou todo mundo meio no pulo mesmo, né? Não teve um aviso. Olha, não, se prepara que vai acontecer alguma coisa. E aí a gente percebe, lógico, que quem estava mais preparado em termos, que até é um pouco do objetivo do nosso trabalho aqui, mas quem estava mais preparado mentalmente, nutricionalmente e psicologicamente, conseguiu levar de uma forma muito sim. diferente de outros, né? A gente consegue, é nítida a diferença mesmo. Uma outra dica que eu tenho para dar aqui é para a gente se comprometer pelo menos com uma mudança por dia. Eu acabei citando esse negócio das frutas, de comer ao menos uma fruta por dia,
Mas a persistência e a consistência é o que faz com que a coisa realmente siga adiante, né? Então, se nesse primeiro momento você pode mudar uma coisa por dia e que te faça levar isso adiante e adquirir um hábito, é muito melhor. A gente muitas vezes, eu não posso dizer assim, nossa, em 2 dias eu vou ser uma naturalista, vou comer tudo natural, vou abandonar o que tem de ruim e vou comer só coisa natural. Não se iluda, né? Porque em 2 dias isso não vai acontecer. A gente ainda vai ter algumas recaídas, ainda vai ter dias que você fala, nossa, será que o que será que eu vou conseguir ou não vou conseguir? Mas para mim fica na mente esse negócio do porquê. Eu acho que quando a gente tem um porquê muito forte, depois o como a gente vai ajeitando, né? Então, se num dia você não consegue fazer 100% da sua dieta, ou da sua alimentação, ou do seu exercício, ou de uma meditação, tudo bem, não consigo fazer 1 hora, eu faço 10 minutos, mas faz. Mas faz. Porque a consistência e a persistência é o que vai acabar levando a melhoria do hábito também, né? Sim. E vai avançando um pouco mais com isso daí. Uma outra dica que eu tinha aqui também para falar é para a gente focar em superar a nós mesmos. Eu acho que é o maior desafio que a gente tem é uma mudança interior. É muito fácil quando você quer mudar um móvel de lugar, mudar uma decoração, mudar os outros, que para os outros a gente sempre tem a solução, mas a gente mudar a gente mesmo é algo que requer uma dedicação e um trabalho, né? Então, se eu quero mudar a minha alimentação, os meus hábitos de exercícios, ou os meus hábitos de meditação, ou do que seja, eu preciso ter um pouco de paciência comigo, né? Porque há quantos anos eu vim fazendo de um jeito que agora não serve mais? Eu não... Nas sessões de coaching que eu falo, tem gente que fala para mim, nossa, você acha que eu ainda tenho conserto? Que eu ainda vou conseguir melhorar isso? Não acho que é uma questão de consertar ou não eu não vejo como um defeito. Eu vejo como uma situação que veio servindo até agora, porque você foi vivendo até agora e serviu. Só que daqui para frente não serve mais, eu quero que seja diferente. Então, o que a gente faz é mudar um comportamento, né? Mudar uma mentalidade, não é um conserto em si como a gente faz com uma peça ou alguma coisa assim. Mas é uma mudança realmente de hábito e a gente precisa ter muita paciência para conseguir mudar a gente, né? Mudar não é fácil, né? Seja lá qual for, né? Não é fácil. Mudar de não emprego, é fácil. mudar de emprego, mudar de um comportamento, a gente sabe que isso, mudar um hábito alimentar, a gente sabe que isso não é fácil, né? Não é fácil. Eu queria deixar aí para o pessoal da live, vocês, durante esse período aí da quarentena, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários. Vocês chegaram a realizar alguma mudança de comportamento ou tem algo que vocês querem mudar e ainda não conseguiram? De repente a gente vai também satisfazendo algumas dúvidas, né, que possam surgir aí. Legal, vão escrevendo nos comentários aí, que aí eu vou lendo. Ou então, se passar despercebido, você para a gente poder estar discutindo com o pessoal. Vocês estão... você também está vendo, né? Vejo o pessoal colocando. Como você acha que você atendeu mais pessoas, Sandra, agora, nesse período de quarentena, ou menos do que habitualmente você atendia? Eu acho que tem uma ideia, assim, tá equilibrado, mas foi o que eu falei, os resultados estão maiores e mais rápido. Porque assim, quando a gente conversa ali atrás de uma mesa, eu fico desse lado e o paciente fica do outro, parece que tá mais longe do que conversar pelo WhatsApp. Mesmo que a pessoa esteja em outro lugar, outro bairro, mas parece que, com tudo o que está acontecendo, parece que está até mais perto. Então, a gente está tendo um resultado maior. Já tem alguns comentários aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho pensado mais... a Célia. Eu tenho pensado mais em mim e querendo melhorar. A Débora, eu sempre me boicoto. Eu acho que o boicote, no coaching, o boicote, ou o que a gente chama de autossabotagem, ele funciona assim. A gente tem um ganho, vamos supor, eu quero emagrecer tantos quilos para me sentir melhor, ou mais leve, ou mais saudável, ou o que seja.
Só que quando eu falo, ai, mas só hoje eu vou dar uma escorregadinha e vou comer um doce, vou comer alguma coisa Só que por está fora hoje, da só hoje. dieta. Não deixa de ser um boicote e uma sabotagem se você tem aquele objetivo. Só que pelo coaching a gente aprende que o boicote acontece quando a minha segunda prioridade tem um ganho muito maior do que a primeira. Então, você pode dizer isso muito melhor do que eu. Quantas vezes a gente não come uma emoção, né? Então, não, eu estou fazendo a minha dieta hoje direitinho, super equilibrada, mas eu acho que hoje eu mereço um pedaço de bolo de chocolate, porque, nossa, o meu dia foi muito estressante no trabalho, meu chefe brigou comigo, então, por uma satisfação momentânea, a gente acaba se auto-sabotando e se boicotando, porque o ganho da segunda se sobrepõe à primeira, né? Que no primeiro momento seria a dieta, ou emagrecer, ou se cuidar um pouco mais. Então, como cura isso? Na verdade, ou tem de um porquê muito forte que faz com que a gente não desvie de forma alguma, ou se em algum momento essa escorregada acontece, porque com todo mundo pode acontecer, a gente é humano e não tem jeito. Se essa escorregada acontece, nossa, aconteceu, tudo bem, eu comi, por que eu comi? Pare e observa um pouquinho. Por que eu comi esse bolo de chocolate? Nossa, eu tô comendo porque eu fiquei com raiva do meu chefe, ou porque o dia foi uma porcaria, ou porque eu tô me punindo porque eu não falei o que eu tinha para falar. Observa, porque na próxima vez que isso tende a acontecer, você tende a diminuir isso e não fazer tanto, né? Então, uma dica que a gente pode dar é essa. Quando você faz, sem culpa, porque pode acontecer. Aconteceu, tudo bem, eu vou retomar e tá tudo certo. Mas o que me levou a fazer aquilo, né? E acontece. Acho que ninguém que hoje e nunca mais na minha vida eu tive uma escorregada, uma derrapada, de jeito nenhum. Isso não tem vitamina C. Então eu faço Pelo muito que a gente isso. sabe aí do Covid, ele pega uma parte respiratória. Você estava meio congelada, por isso que eu fui falando aí. Então, Mas mas agora você aí você voltou. para mim apareceu congelado Ele aqui pega também. uma parte respiratória e que o fortalecimento da vitamina C acho que é bem importante também nessa. Tem alguns outros alimentos, além da laranja, que trazem bastante vitamina C para o organismo? A cerola, ela é rica em vitamina C, ou, né, o próprio A limão. cerola. As folhas verdes escuras também, algumas delas têm uma quantidade também bacana de vitamina C. Aconteceu alguma coisa, caiu um lenço, né? Coisa de casa, gente. Caiu um lenço. Aí, o que a gente percebeu aqui? Que a gente, que nem tem a Célia que falou lá no comecinho, né, como eu comentei também no início da live, né, algumas pessoas estão mudando um pouco, né, elas mudaram com tudo isso, né, a gente até escuta isso na mídia, que as pessoas vão sair dessa quarentena melhor, né, que as pessoas estão mudando. Então, aí a gente viu um comentário aqui da Célia que ela está pensando um pouco mais agora nela. A gente tem aqui a Elizabeth, que falou que agora mudou também um pouco o café da manhã dela. Então, as pessoas fazem algumas mudanças pequenas, mas fazem, né? Mas manter sempre 100% no mesmo nível é praticamente quase que impossível, né? Ter essa disciplina mesmo, né? Sim, é. A Paty colocou aí sobre a compulsão de comer pela vontade de comer. Isso é uma coisa que eu já ouvi de algumas nutricionistas, isso, né? De a gente diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer, né? Que é aí que mora uma boa armadilha também, né? Tem essa diferença, porque a vontade de comer é aquela vontade espontânea, né? Que eu falo, eu tô com vontade de comer aquilo, mas aí geralmente você vai um pouco na ansiedade por detrás disso e acaba comendo, às vezes, numa grande quantidade. E a fome é aquela coisa assim, estou com fome de 3 a cada 4 horas e vou me alimentar. Então a gente precisa ter essa diferença, é um assunto mais complexo, que aí a gente
vai deixar para a próxima live, porque vai misturar um pouco com a ansiedade, que aí seria a minha live com a psicóloga, com a Cris. E lá a gente vai falar um pouquinho desse negócio da ansiedade, de compulsão. Tem uma dica aí que a gente dá, que é uma dica muito básica, que quando a gente está com fome ou com vontade de comer, a gente vai lá e bebe um pouco de água. Se passar, É? se passar aquela loucura de falar estou com fome ou estou com vontade de comer, se beber água passar, era vontade de comer, não era fome. Agora, se você beber um pouco de água, vamos supor, um meio copo, e você continuar com fome, aí sim, aí você está com fome, já está no horário da sua próxima alimentação. Mas a gente pode fazer uma dica meio básica, mas às vezes é funcional. Por que não? Porque às vezes é aquela coisa assim, você bebe água, o pessoal fala, estou com fome, vou lá, vou escovar o dente. Não é assim. Mas assim, É. precisa conhecer o nosso corpo, né? Os nossos os sintomas, né? Estou com fome, estou com vontade de comer, o que está acontecendo, né? A ansiedade está tomando conta dessa loucura que nós estamos vivendo, é muito mais difícil mesmo a gente controlar tudo isso, né? E o autoconhecimento é tudo, né? Serve quando a gente se conhece, se observa um pouco mais, com certeza faz a diferença para. Eu não sei se você teve alguma cliente já que falou para você, a pior hora para mim é a hora quando eu sento para ver televisão, ou pode ser um filme, não necessariamente alguma coisa de jornalismo nesse momento. Mas um filme, alguma coisa, parece que fica uma vozinha, se tivesse uma coisa, eu queria comer uma coisa gostosa, queria beliscar alguma coisa, queria comer alguma coisa. Isso acontece também, né, Sam? Muito. Tem, então, é que aí a gente tem que trabalhar essa coisa, né? Ela tá ali, ela tá ansiosa, ela tá sentada ali, ela tá vendo televisão, ela tá com fome, ela tá com vontade de comer, é toda essa parte que a gente precisa estar trabalhando nesse paciente, né? Qual que qual que é o objetivo que essa pessoa tá, né? Ela tá consumindo, ela tá comendo direito, né? Aí a gente vai puxar um pouquinho mais a fundo pro lado da nutrição. O que que ela tomou de café da manhã? Ela tomou um café da manhã pobre, com pão, manteiga e um café com leite? Ela não teve ela não consumiu uma energia boa para o dia todo dela. Então ela está faltando alguns Sim. nutrientes para consumir durante esse dia, porque aí chega aquele horário de pico que todo mundo reclama para mim, Sandra, chega 4 horas, 4h30, eu estou subindo pelas paredes. Eu quero um doce, eu quero um doce. Ai. Por isso que aí eu volto a falar nessa lista de compras. Porque como a gente está muito em casa hoje, estamos muito sedentários, o que que a gente faz? Se a gente for no mercado com fome e comprar tudo que a gente vê pela frente e vai estar fácil acesso, você está trabalhando, vamos supor, nós estamos trabalhando, vamos supor que está todo mundo normal, trabalhando nas empresas, a gente leva às vezes um lanchinho de casa, ou então você está lá no 15º andar, para você descer, para você ir numa lanchonete, isso acaba dificultando. E hoje as pessoas não têm mais essa dificuldade, porque todas elas estão em casa, vão no mercado, enche o carrinho de alimentos processados, um monte de guloseimas, enfia tudo no armário. Estou lá digitando, É verdade. vou levantar um pouquinho, vou lá na cozinha pegar um doce. Estou lá digitando, me deu uma fome, vou lá na cozinha, vou pegar um biscoito, vou pegar um pedaço de chocolate. A somatória de caloria no final do dia, com certeza a pessoa estourou. É um pecado, né? E você sabe que a gente está falando assim de reeducação para perda de peso, mas também tem um outro lado, né? Você sabe que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela fala assim, nossa, quando eu visto uma calça e ela não a botou, é a minha maior felicidade do dia. Porque ela tem a dificuldade em engordar também, e a gente tem pessoas também que com essa dificuldade, né? Também E tem. aí o regrar a alimentação também pode funcionar também para ajudar essas pessoas. Sim, aí teria que fazer uma anamnese, né, verificar qual, às vezes a pessoa, aquela que tem dificuldade para emagrecer, ou aquela pessoa que tem dificuldade para engordar, às vezes é um problema. O que não pode acontecer Sim, sim. estão fazendo. A ansiedade está tomando conta e ponto final, e as pessoas não estão conseguindo mais fazer o controle de nada. É um estresse com a família, é um estresse com os filhos, elas estão sabotando, elas estão compensando o problema, o estresse através do alimento, elas estão, como você falou, elas estão se premiando com o alimento. Eu fiz essa semana direitinho. Agora eu mereço um chocolate. Então elas dão essa premiação com o alimento. O alimento não é um prêmio.
A gente acaba considerando isso, mas isso vem lá de trás, quando a gente era pequenininho. Ó, se você comer tudo, você vai ganhar um sorvete. É cultural, né? É cultural, é É cultural. Então, ó, se você cultural. comer tudo, eu vou te dar um doce. Então, a gente já... Ou senão as mães com bastante comida no prato também. É que você congelou. As mães que punham bastante comida no prato, você tem que comer tudo. Você sabe quantas pessoas estão passando fome? Você tem que comer. Enquanto esse prato não acabar, vai ter que comer. E é uma cultura mesmo da gente, né? Vou reunir os amigos, vamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos sair para comer, ou vamos fazer um churrasco, ou vamos alguma coisa. É tudo voltado para a comida mesmo, né? Tudo, É muito tudo. cultural do brasileiro isso, né? Também. E aí, se a Todas gente as não. festas, elas são regadas à comida, né? Você tem alguma dica de como a gente pode evitar enfiar o pé na jaca numa festa? Se eu estou fazendo a dieta, fica a semana inteira fazendo que nem agora. A maioria do pessoal está em casa, mas a hora que tiver assim, não tem mais o risco do vírus, todo mundo pode sair, como é que vai ser, né? O quanto o pessoal vai controlar. Eu Tem acho. alguma dica do tipo, sei lá, se eu fizer comer alguma coisa antes de sair, não sei, alguma dica que possa fortalecer isso? Então, é um conjunto, né? É um conjunto de coisas que eu falo. Nós temos que analisar desde o nosso café da manhã, para saber se esse horário da noite, que ela está indo para um happy hour ou qualquer outra coisa assim, ela vai estar com aquela fome ou com aquela vontade de comer, né? E tudo isso a gente precisa Vontade de estar. comer. Aí é isso que a gente precisa estar analisando, né? Aí tem aqui a Beth, comida e cerveja, né? Combina, né? Não É, combina. e e petiscos mil, que agora a gente, esse negócio tem até de comida de bar, é até como se, não é um campeonato, né? Mas eles fazem comidinha de bar, tem uma disputa, e agora esqueci, me fugiu a palavra, mas que são só petiscos, geralmente os mais gordinhos, né? Ou são frituras, geralmente bar é muito voltado para fritura, coisa assim. O que putz, não sei, vai ser complicado segurar depois, né? Então Então, se as aproveita pessoas já agora não para estão. fortalecer. As pessoas já não estão se segurando aqui dentro de casa, imagina na rua, que é onde as coisas já estão prontas, ali é só você levantar o dedinho, olhar no cardápio ali e pedir para o garçom. Então vai ser mais difícil mesmo. Mas é assim, a gente volta de novo, é o controle, consumir com moderação aqui em nenhum momento, porque a gente também tem, às vezes, eu pelo menos, né, particularmente, eu ouço, às vezes, aquela fala que o profissional de nutrição é o chato. Ele proíbe isso, ele proíbe aquilo, não. Pelo amor de Deus, não é assim. A gente não pode. Eu, particularmente, não trabalho com a proibição. Mas aí a gente tenta fazer que a pessoa enxergue que nem você falou. Naquele momento que ela comeu, exagerou, pronto. Passou, acabou, vamos controlar no dia seguinte. Por que que eu exagerei naquele dia? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, mas não se culpar. Comer com culpa parece que engorda mais ainda, né? Então a gente não pode É se isso, culpar. é isso que a Fernanda está falando aí, que ela, às vezes, que está muito ligado ao afeto, né, a comida, e que para o dia seguinte sempre bate um arrependimento e uma frustração. Mas acho que não vale lembrar aqui que não no sentido da culpa, né? Nossa, se eu abusei ontem porque eu fui numa festa, estava cheio de coisa boa também, além do socializar, né? Nossa, comi demais ou bebi um pouco demais, o que eu posso fazer hoje para amenizar isso? No dia seguinte você retoma, come algumas coisas mais leves, procura corrigir a rota, que é um termo muito comum que a gente usa no coaching também, né? Corrige a rota e volta para o seu foco, né? Sim. Não fica se culpando, por isso que é o que você falou, parece que quando a gente come com culpa, engorda mais, né? Porque, que nem você falou, Então, dá uma dica do que comer antes de sair, antes de uma festa, que nem nós, profissionais da nutrição, a gente fala, né? Nunca vai fazer compra sem jantar, né? Nunca vai fazer compra de estômago vazio. Nunca vai para uma festa sem comer, beliscar alguma coisa em casa. Mas nem sempre é isso que a gente faz na prática. Então, a gente também precisa ser um pouquinho pé no chão, um pouco realista,
Eu não vou ficar aqui do outro lado falando que tudo é muito lindo, maravilhoso. A gente sabe que não é fácil. Ah, Então a sim. gente precisa. É, Comeu? Foi na festa? Comeu? Tranquilo, foi o que você falou. No dia seguinte, vamos compensar. O que isso não pode fazer é virar uma rotina. sim, Aí, se virar sim. rotina, a gente vai estragar tudo que a gente conquistou durante 4, 5 dias, 7, uma semana. Aí sim, aí a gente não vai conseguir ter resultado nenhum. Foi o que eu falei, hoje na atendimentos online, eu estou tendo resultado com as pessoas, mesmo tendo a comida fácil acesso lá no armário. Que nem as pessoas, Sandra, mas eu tenho filhos e tá difícil porque a gente acaba comprando um monte de doce. Pode ir no mercado comprar o doce, mas se você não consegue comprar uma opção, de vez em comprar paçoca, chocolate, bolacha, pirulito, bala, vamos comprar o doce? Até porque aquela criança que está em casa também está ansiosa. Mas vamos comprar uma Sim, porção de doce e vamos controlar para tentar comer. Na próxima compra, vamos comprar um outro doce. É uma questão de conversa com a família também. Também sei que não é fácil, mas é uma questão de conversa com a família, com os filhos, né? Porque aí o que acontece? Eu vejo muito adulto agora nessa quarentena, falando assim, ai, mas eu preciso comprar uns doces porque meus filhos estão em casa. Não. Aí, às vezes, as crianças acabam nem comendo e o adulto, que consegue, às vezes, não está numa altura do armário, o adulto, às vezes, come mais que a criança. E aí vai colocar a culpa na criança, né? Por isso que comprou um monte de né? doce no mercado. E por isso que as coisas mais gostosas ficam na altura dos olhos no supermercado, né? Que já é uma estratégia de marketing por conta disso. E aí a gente fala no sentido um pouco de reeducação, né? Porque se você não compra e não tem, não vai comer, né? Sim, Não vai, eu não vou, que nem agora a gente está evitando de se tal, então de alguma coisa, se eu não tenho, não vou comer. Ou se de repente pode substituir por coisas mais magras, né? Que nem agora tem tanto produto light. Se eu tenho o hábito de comer alguma coisa, será que dá para eu substituir por um menos calórico? Pode ser um primeiro passo também, né? o que a Luciana aqui está falando, né? A gente não. Eu, pelo menos, particularmente, não sou a favor de fazer dieta. Eu trabalho com reeducação alimentar. Então, depois que a gente consegue se reeducar e consegue reeducar o nosso paladar, a gente muda, né? A gente acaba mudando, né? Então, comer um doce, não existe mais aquela necessidade. Então, e hoje na internet, nas redes sociais, a gente tem bastante pessoas que dão dicas de doces tão bons e tão, com aparência tão boa quanto aquele que é cheio de açúcar, cheio de gordura. Hoje nós temos adoçantes saudáveis, que são mais naturais do que o aspartame, esses que são comprovados que fazem mal, que você pode com ele fazer uma bela de uma receita, ficar com uma aparência ótima e é um doce. Então as pessoas, e É hoje tem verdade. muita receita que pode compensar uma outra, né? Acabou desse negócio de estar consumindo muito carboidrato, muita fritura. O que eu falei, é a mudança que precisa acontecer, mas a gente tem muita opção. A gente achar hoje É na verdade. internet, a gente tem bastante. E lembrar sempre do porquê. Eu acho que eu vou continuar batendo nessa tecla sempre, né? Eu acho que o que mais fortalece é o que me levou a fazer isso. Por que eu comecei a fazer isso? Então, se no momento você derrapa, você volta no sentido, nossa, por que foi que eu comecei? De começar é mais importante do que essa derrapada que eu dei ou não, né? Vale essa reavaliação. Você está perguntando, pedindo para você falar um pouquinho de refrigerante zero. O que você tem aí de conceito? Eu sei que a sua opção para o refrigerante não é uma das melhores opções, né? Quem que está perguntando? A Celi perguntou para você falar um pouco de refrigerante zero. Ah, tá. Agora que apareceu aqui para mim, aqui deu uma parada, então eu não consegui ler os comentários aqui. O refrigerante em si é uma coisa que a gente acaba tirando aos poucos, né? Apesar que eu falei, a gente não restringe, né? O nutricionista, geralmente os nutricionistas não restringem as coisas da dieta, da alimentação da pessoa. É uma coisa e outra que realmente a gente precisa estar tirando aos poucos. Quem tem um hábito muito de tomar refrigerante, a gente pede para pular para o zero. Depois do zero, vai para uma água aromatizada, depois da água aromatizada, vai para a água mesmo, o suco de fruta natural. Então, os refrigerantes a gente realmente não recomenda, a não ser quando precisa fazer, vamos chamar assim, esse desmame. Mas o refrigerante a gente acaba não recomendando, porque se é o refrigerante normal,
cheio de açúcar, cheio de corante e valor É, calórico alto. Se é o sem açúcar, ele está com aspartame, ou ele está com outro tipo de adoçante, também está com vários outros tipos de corante e um monte de sódio. Então, assim, se você parar e olhar, que é o que a gente sempre ensina as pessoas a olharem os rótulos, se a gente acha, se vocês conseguirem achar um benefício no rótulo de um refrigerante, eu rasgo meu diploma, né? Não tem, não nada, né? tem. Nem cabelo não ajuda a crescer, nada. Não tem, só desentope a pia, não pode ser? Desentope a pia, não é assim que É, fala, né? mas no Refrigerante de cola organismo desentope. não, né? Não, não. Então a gente No não tem organismo não. esse, não tem como dar um adesivo, né? Não dá para dar uma estrelinha ali para para gente indicar o consumo do refrigerante. Não tem como mesmo, é difícil. É. A Ana Lúcia está falando que ela costuma fazer uma dieta certinha durante a semana, mas que às vezes no final de semana ela sai um pouco da rotina. E como é isso? Ela pode fazer isso nos finais de semana? Eu já ouvi algumas nutricionistas falar de um dia do lixo, né? Um dia de junk food. Você adota isso? Não. De Não. um dia a pessoa poder sair ou não? Tem que ser É, pela reeducação mesmo, né? eu não adoto essa palavra, dia do lixo, né? Porque a gente está ligando o lixo ao alimento. Então, eu já não gosto muito nem de usar esse termo, né? A gente pode. O que às vezes eu converso com os pacientes, né? A gente tem que tentar fazer não muito do final de semana aquele dia que, eu vou sair da rotina. Porque a gente começa na sexta, aí fica na sexta, sábado e domingo. E aí a semana tem 7 dias. Uai, eu só fiquei 4 dias fazendo É, uma educação para 3, então não está muito balanceado. Então, eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente vai começar a se reeducar, quando a gente vai começar a ter essas estratégias que chegam um pouco mais para a área do coaching, estratégia, metas, objetivos, um pouco da coisa mais psicológica, que aí é com a psicóloga, com a Cris, quando a gente for fazer a outra live. Então, quando a gente conseguir fazer esse conjunto, a gente consegue chegar no final de semana, passar, vamos dizer assim, ileso. E deixar para um outro, a cada 15 dias, e não fazer no final de semana aquela coisa de eu vou enfiar o pé na jaca no sábado e no domingo, é, ou então na sexta, sábado e domingo. Isso também é um pouco cultural, né? é. Eu acho. A gente acaba perdendo tudo que a gente conquistou durante a semana. E a partir do momento que vira um hábito, qualquer dia é dia, né? Não tem por que como rotular mesmo isso. E aí a gente A acaba Marina tá colocando, falando. Fala, pode a falar. gente acaba dando essa desculpa para nós mesmos. É que você falou, hoje é final de semana, então eu tenho direito de consumir uma pizza. É, Agora hoje é sexta, hoje é, está calor, eu vou. Não precisa deixar de sair, não precisa deixar de ter a vida social, mas precisa existir esse controle. E esse controle não é fácil, mas precisa ter uma meta. Lá na frente eu vou chegar assim, assim, assado, com tantos quilos a menos, com X medida a menos, mas eu posso ter o direito de consumir alguma coisa? Posso, mas que isso não vire uma rotina, né? sim. Pessoal, a gente não tem mais muito tempo aí, faltam, então são 10 para as 9. Falta 10 minutos. Uma última pergunta aí, que deixa eu ver que eu não vi o nome da pessoa. A Marina, ela está perguntando sobre a água aromatizada. Eu já vi alguns casos que as pessoas põem, às vezes, hortelã, coisas assim na água, né? Para não dizer, não vou beber uma água sem gosto, sem nada, então eu vou colocar rodela de laranja, rodela de limão. O que você acha disso? Isso é válido. Para quem tem bastante dificuldade de beber água, isso é sempre válido. O importante é beber a água. Não substituir a água pelo chá, pelo refrigerante, pelo suco. O nosso corpo, de 65% a 70% é feito de água. E não feito de Sim, refrigerante, não feito de chá. Então, essa reposição ela precisa ser feita pela água. E aí, para quem tem a dificuldade, eu não posso obrigar o paciente a beber água. Então, quem tem essa é, dificuldade, então vamos aromatizar a água. E aí, isso é bem bacana. Não tem se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação de algum item que ela coloque na água, é totalmente livre. Ela pode beber aquela água o dia inteiro. Ela certo. pode colocar hortelã, ela pode colocar gengibre, e ela vai bebendo água, aquela água aromatizada o dia inteiro. Ela fica até mais saborosa do que a água que as pessoas falam que tem gosto, né? Para quem não gosta. É, A água não é, tem gosto, né? é, é verdade.
Pessoal, a gente passou várias perguntas aí que a gente não conseguiu responder, até por conta do tempo. A gente tenta abranger o máximo possível, mas não consegue suprir, com certeza. Algumas perguntas aí que vieram sobre vinho e algumas outras coisas. Então, se vocês quiserem deixar alguma pergunta ou algum comentário no nosso Instagram, que é desse do Corpo, Mente e Nutrição, nós vamos retornando e vamos respondendo e vamos dando continuidade aí, tá bom? Podem ficar à vontade em deixar também. A Patrícia está perguntando aqui se é possível ver comendo saladas e grelhados. Não, não dá para comer só salada e grelhado a vida inteira e não é isso que a gente chama de uma alimentação saudável, né? A Fernanda perguntou do vinho aqui. O vinho é uma taça por dia. Os cardiologistas recomendam uma taça por dia, e não meia garrafa, como algumas pessoas bebem, né? Não pode. Não Aqui tem a pode. Luciana, se você comer 2 pedaços de pizza todo sábado, no final do mês comer uma pizza inteira. Verdade. É isso mesmo. É essa consciência que precisa ter, né? Essa consciência. A Marina da... Pessoal, nosso tempo está acabando já, infelizmente. A gente precisa ir até para poder deixar salvo e poder publicar lá depois o vídeo para vocês. Tá? Nós temos alguns contatos, os nossos contatos estão na bio do nosso grupo. Então, vocês querendo deixar algum comentário lá ou entrar em contato pelo WhatsApp em qualquer dos números ali, são muito bem-vindas. Outras lives virão, passou rápido e passa rápido mesmo. Passa rápido mesmo, é um assunto que não tem fim. É um assunto que não tem fim. Terça-feira a gente vai virão. Terça-feira a gente vai estar com a Cris, que é a psicóloga, aí vai ser um tema bem bacana. É bem aí interessante aí vocês convidam quem está aqui, né, assistindo a gente aqui, a gente vai fazer a divulgação, que a gente vai estar trabalhando sobre ansiedade, que é o que está mais tomando conta da gente agora, e alimentação, alguns transtornos alimentares, né, esse consumo do carboidrato, essa necessidade do doce que a gente tem. Então, a gente vai estar falando tudo isso na live de terça-feira que vem, às 8 horas. E é o que a Sandra falou aí no começo de nós fazermos, a gente faz os atendimentos tanto individual como em grupo. Vai vir bastante novidade boa por aí, se vocês tiverem interesse, continua acompanhando, porque o pessoal só tem a ganhar. A gente tem bastante ideia aí, muita coisa nova para vir pela frente. Tá bom, pessoal? Então, obrigada. Obrigada a você. Pela nossa conversa. Obrigado, pessoal, que participou, que com certeza é o que dá um movimento na nossa conversa para todos, né? Todo mundo ganha, eu acho que com isso, e o que a gente puder colaborar, a gente está aqui para isso. Certo? Duas Sandras juntos não é fácil. Dose dupla, né? O pessoal, as perguntas depois eu vou tentar responder, as pessoas deixam lá, né, pra gente escrever, escreve, a gente tenta responder depois, né? Porque é muito rápido, né? A gente não consegue mesmo, né? A gente tenta tirar as dúvidas aos poucos, né? É isso aí. E às vezes algum assunto se estende um pouco mais, né, do que o outro também. O que eu percebi, tá bom, só para dar uma finalizada aqui, eu percebi que, assim, acho que depois dessa quarentena, depois desse susto que nós ainda estamos passando, né, eu percebi que as pessoas agora acho que vão dar mais um toque a mais na saúde. Então, acho que agora é a nossa vez e que as pessoas também abram um pouquinho a cabeça para poder se cuidar um pouco da alimentação, do corpo, da mente, porque agora a gente viu que quem estava no grupo de risco da Covid eram pessoas obesas, eram pessoas diabéticas. Hoje a gente tem um estudo aí que a diabetes dela deu uma aumentada, porque as pessoas estão mais sedentárias. Então, vamos se cuidar, que é o que a gente precisa para a gente poder viver dias melhores aí, né? Com certeza. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada por terem participado e assistido. Obrigada, minhas irmãs que estão aqui. A família assistindo, o William assistindo. Ainda bem que apoia, né? A família, a namorada, tá todo mundo aqui apoiando. Que bom, né? É isso aí.
Pessoal, obrigada, Até viu? mais, pessoal. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau, Sam. Tchau, Beijo. Sam. Tchau.